Olá, pessoal. Vamos continuar com o nosso conteúdo de Tribunal do Júri. Já vimos a primeira fase, chegamos ao final da primeira fase do júri, tratamos das situações até o final da instrução preliminar que pode ou não conduzir à pronúncia do acusado e seguiremos, então, com as fases subsequentes, que só tem lugar nos casos de pronúncia. Né? Então, como nós vimos no nosso último encontro, das 4 hipóteses possíveis que podem ocorrer ao final da primeira fase, ao final do sumário da culpa, apenas a pronúncia leva à sequência do procedimento. A impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação comportam outros tipos de segmento para o processo. Havendo, então, a pronúncia, é que nós continuaremos com o procedimento do Tribunal do Júri. Então, nós temos uma fase intermediária, né, conhecida como fase de preparação do julgamento. Quando nós começamos a tratar do Tribunal do Júri, eu disse para vocês que tratava-se de um procedimento escalonado, né, um procedimento que possui fases, né? Algumas pessoas colocam apenas 2 fases, uma primeira fase de sumário da culpa e uma fase de plenário, englobando nesta segunda fase os atos de preparação. Me parece que dá para considerar que nós temos 3 etapas, né? Uma etapa de formação da culpa, que vai até efetivamente a apreciação que pode conduzir à pronúncia, e havendo a pronúncia, nós partiremos para uma fase de preparação e aí só depois para uma fase de julgamento em plenário. Então, iniciamos falando desta preparação de julgamento. De acordo com o artigo 421, preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri. Então, vejam, preclusão da decisão de pronúncia significa transitar em julgado a decisão. Nós vimos que a decisão de pronúncia comporta recurso em sentido estrito, por se tratar de uma decisão interlocutória mista, né? Uma decisão que é interlocutória, porém que põe fim a uma fase do processo e que, portanto, é atacável por recurso em sentido estrito. Então, havendo a pronúncia e passando o prazo sem recurso, ou havendo uma decisão do recurso que confirme ou que proceda à pronúncia, nós teremos a sequência e os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri. Então, pode ser que em determinadas localidades o processo corra na sua primeira fase, no sumário da culpa, perante um juiz que não é efetivamente o responsável pelo Tribunal do Júri. Ok? Então, no parágrafo 1º deste artigo 421, nós temos o que deve ser feito a partir daí. Então, veja, ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. Ou seja, havendo a pronúncia e surgido alguma circunstância que faça com que haja alteração da classificação do crime, haverá-se vista ao Ministério Público para que haja manifestação. Uma hipótese dessas é aqueles casos em que todo o processo foi iniciado e foi até a fase de pronúncia com uma tentativa de homicídio, e nesse interstício o sujeito vem a falecer. E aí trataria-se de homicídio qualificado, aliás, de homicídio consumado, perdão, qualificado não, consumado, né? Então, há uma alteração na classificação e, portanto, abrirá-se vista para o Ministério Público. Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para decisão, certo? Então, esse é o primeiro passo a ser dado após a preclusão da decisão de pronúncia. Vamos ver, então, a sequência. Artigo 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, os autores, né, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário
até o máximo de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. Então, vejam, basicamente o que ocorre aqui nessa fase é a juntada do rol de testemunhas. Então, já adianto para vocês, no caso do tribunal do júri, é fundamental que as testemunhas sejam arroladas em caráter de imprescindibilidade. Significa isso? Significa que a parte, seja o acusador, seja o defensor, está declarado desde já que aquela ou aquelas testemunhas são imprescindíveis ao julgamento. Sob pena de, não comparecendo uma dessas testemunhas, a parte não possa requerer, por exemplo, a sua condução coercitiva e, se não for possível, até mesmo o adiamento do julgamento. Então, se eu tenho uma ou algumas testemunhas essenciais, e isso é muito importante, eu preciso dizer, quando eu arrolo as testemunhas, ou seja, quando eu sou intimado na fase do artigo 422, que estas testemunhas são imprescindíveis. Se não disser isso, eu estou abrindo a oportunidade para o juiz simplesmente prosseguir com o julgamento sem as testemunhas. Vejam que o limite de testemunhas aqui é de 5, né, que poderão ser ouvidas em plenário, e eu poderia ainda juntar documentos e requerer diligência. Poderia me suscitar o interesse de juntar um documento e requerer diligência. Primeiro, são elementos que não puderam ser trabalhados na primeira fase até a pronúncia, então, muito provavelmente, são circunstâncias que surgem neste meio de tempo. E, portanto, via de regra, não tem muito o que acontecer aqui. É basicamente apresentar o rol de testemunhas. Mas nós vimos, por exemplo, o fato de uma circunstância superveniente que altere a classificação do crime. Então, por exemplo, vamos pegar aquela situação que eu coloquei. Tentativa de homicídio, falecimento da vítima após a pronúncia e, portanto, nós estaríamos diante de um homicídio consumado. Pode ser que, nesta circunstância, o réu proponha a produção de alguma prova para, por exemplo, afastar a hipótese de que aquela morte decorreu da sua conduta. Não significa que, porque houve uma conduta e posteriormente a morte, necessariamente haja nexo de causalidade. Mas é preciso que, em muitas situações, seja produzida alguma prova, seja praticada alguma diligência para que efetivamente haja a comprovação daquilo. Então vamos imaginar uma hipótese, vamos criar uma hipótese. O sujeito está lá internado, foi vítima de disparos de arma de fogo que foram produzidas pelo réu. Quanto a isso, não há dúvida. E ele vem a falecer após aquela primeira fase, após a decisão de pronúncia. O atestado de óbito é juntado aos autos e daí temos a possibilidade de estarmos falando em homicídio qualificado. Ocorre que o réu tem motivos para suspeitar que a morte tenha se dado por uma circunstância independente, ou seja, ele morreu não em virtude daquilo que a ele está sendo imputado. Então, a diligência pode ser, por exemplo, requerer cópia do acompanhamento médico que ele teve, da definição exata de qual a causa morte. Então, pode ser que surja esse tipo de situação que enseje uma diligência antes do julgamento, né? Quando iniciarmos o julgamento, nós já vamos ter uma definição do que é que efetivamente está sendo decidido. Seguindo, de acordo com o artigo 423, deliberados sobre requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri e adotadas as providências devidas, o juiz-presidente, 1. Ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa. Evidentemente que, quando se trata de nulidade processual, é preciso corrigir aquilo a fim de que você não dê sequência a um processo correndo o risco de lá na frente ter a declaração de nulidade. E se ficar evidenciado que houve uma nulidade absoluta lá durante a instrução, ainda na primeira fase? Aí, evidentemente, que o juiz deverá necessariamente anular o processo a partir da ocorrência da nulidade, refazer os atos subsequentes e pode ser que você retorne ao momento anterior no processo. E também, né,
eventuais diligências para esclarecer fato de interesse do julgamento da causa. Então, nessa hipótese hipotética que nós colocamos aqui, nós podemos dizer que o juiz defira o pedido de vinda aos autos dos relatórios médicos para verificar, de fato, se houve a morte em decorrência da conduta do réu ou se há um fato superveniente, independente, que possa ter acarretado a morte, e aí continuaria a se falar em homicídio na sua forma tentada. Número 2, fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri. Eu já disse para vocês que houve uma reforma bastante significativa no procedimento do Tribunal do Júri em 2008. Então, esta nova redação de 2008 trouxe essa novidade de criar-se um relatório do processo elaborado pelo juiz e que será entregue para os jurados no dia do julgamento, e a finalidade disso é limitar a leitura de peças do processo, né? Antes dessa reforma de 2008, as partes poderiam requerer a leitura de qualquer peça do processo, inclusive a leitura do processo todo. E isso muitas vezes era utilizado como uma forma, como um artifício, né, para provocar o cansaço dos jurados, para provocar o desgaste, para provocar a irritação dos jurados, ou seja, era um meio de você criar um ambiente desagradável com a leitura, muitas vezes por horas e horas de peças processuais. Então, imaginemos como é terrível ficar sentado ali, incomunicável, como os jurados ficam, e assistindo a horas e horas de leitura de peças. Então, nós vamos ver mais à frente que houve uma limitação das peças que poderão ser lidas em plenário, certo? Durante a instrução, mas os jurados receberão esse relatório sucinto do processo. Esse relatório deve ter, pelo menos, a cópia da decisão de pronúncia ou de decisão posterior, né, que confirma a pronúncia de uma eventual decisão do tribunal, e é um relatório, como a própria lei diz, sucinto do que aconteceu no processo. Ou seja, um roteiro de tudo aquilo que aconteceu no processo, que permita que os jurados possam efetivamente acompanhar o que de fato está acontecendo, né? Então, durante todo o transcurso da instrução e depois ao final nos debates, as partes, acusação e defesa, sabem que o jurado tem aquela cópia e poderão, inclusive, fazer remissões àquelas cópias para que os jurados possam efetivamente compreender aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo postulado no plenário. Seguindo, artigo 424. Quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao juiz presidente do Tribunal do Júri o preparo do julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo preparado até 5 dias antes do sorteio que se refere ao artigo 433 desse Código. Parágrafo único, deverão ser remetidos também os processos preparados até o encerramento da reunião para a realização de julgamento. Então, veja, quando eu falei lá de início que preclusa a decisão de pronúncia, o processo deve ser encaminhado ao presidente do tribunal, eu disse para vocês, em algumas situações, o juiz da primeira fase do processo não é necessariamente o juiz presidente do tribunal do júri. Então, pode ser que a organização judiciária daquele estado faça uma divisão, segundo a qual os processos, independentemente de ser de crime da competência do júri ou não, seja distribuído livremente nas varas criminais. E você tem uma vara específica do júri. Então, o que vai acontecer? O processo vai até a fase de pronúncia ou até a fase de preparação, a depender, obviamente, da organização judiciária de cada localidade. Está muito claro aqui que isso é possível. E ele vai chegar para o presidente do tribunal do júri preparado ou não. Porém, ele tem que estar nas mãos do presidente do tribunal do júri, quando não for para que ele prepare o processo, num prazo mínimo de 5 dias antes do sorteio do artigo 433. O sorteio do artigo 433 é o sorteio que se faz dos 25 jurados que compõem o tribunal do júri para aquela reunião periódica, para aquela sessão do tribunal do júri, né? Nós dissemos no nosso último encontro que o tribunal do júri é formado por 25 jurados e um juiz presidente, é isso? Que
que o conselho de sentença é que é formado por 7 jurados e um juiz-presidente. Então, nós temos em cada localidade sessões periódicas do Tribunal do Júri, que se organizam de acordo com a necessidade. Se você tem uma comarca que tem uma infinidade de processos do júri, você vai ter uma série de sessões anuais. Se você tem uma comarca que tem pouquíssimos processos, você vai ter um número reduzido de sessões. Mas para cada sessão, são atribuídos os processos preparados para julgamento. E o que é preparar para o julgamento? É ter chegado nesta fase. É estar com pronúncia preclusa, com possibilidade das partes de arrolar testemunhas, de requerer diligências, inclusive de produção de provas, no caso de situação superveniente e até mesmo de se aclarar a ocorrência de alguma nulidade. Ou seja, o processo tem que estar apto a julgamento. E se couber a outro juiz, que não é o presidente do Tribunal do Júri, 5 dias antes do sorteio daqueles 25 jurados que formarão o Tribunal do Júri para aquele período, ele deve estar nas mãos do juiz-presidente. Então, vejam, vamos imaginar que a cidade de Três Lagoas tenha 4 sessões do júri, 4 períodos de júri por ano. Então, cada um deles vai ser previamente marcado e o início dessa sessão será justamente o sorteio dos 25 jurados. Então, nós teremos o Tribunal do Júri da primeira sessão periódica da comarca de Três Lagoas, por exemplo, fevereiro do ano. Então, 5 dias antes do sorteio desses 25 jurados, os processos preparados para julgamento têm que estar nas mãos do juiz. E aí vai se fazer o sorteio de 25 jurados que funcionarão no julgamento daqueles processos. Então, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, depende da situação local, certo? E esses 25 jurados funcionarão para todos aqueles julgamentos daquele período. E se houver, por exemplo, uma quantidade grande de julgamentos e esse número não for suficiente, em virtude de 2 hipóteses que eu já vou adiantar para vocês. Primeira, pessoas que são convocadas e não comparecem, pois nós vamos ver as consequências disso. Segundo, pessoas que são efetivamente convocadas, comparecem, são sorteadas, ficam e por participar do sorteio automaticamente são excluídas da lista de jurados. Vai haver o sorteio de jurados subsequentes, né? Então nós vamos ver mais adiante como é que isso se dá de fato. Esta, então, é a fase de preparação do julgamento. Então, veja, nós vamos até a decisão de pronúncia, até o juiz fazer análise de convencimento da existência de prova de materialidade, indícios suficientes de autoria, né? Vimos que, de acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, o sujeito só pode ser pronunciado quando o juiz se convence da existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, né? Por isso é que eu, com base inclusive em decisões do STJ e da doutrina, entendo que não há que se falar em indúbio pro società. Por outro lado, existem autores, existem professores que continuam falando que nessa primeira fase prevalece o indúbio pro società. Então, se o juiz tivesse dúvidas, ele deveria remeter ao julgamento do júri pronunciando. Eu penso que isso não é correto, porque o artigo 413 exige que haja convencimento é certeza, sobre a presença de prova de materialidade e indícios de autoria. Então, essa é a primeira fase. Transformando essa decisão em definitiva, ou pela ausência de recurso, ou pelo julgamento do recurso no sentido de manutenção ou de prolação da decisão de pronúncia, nós passamos à fase seguinte, que é de preparação do julgamento. Se não houver nenhum fato superveniente, basicamente, arrolar testemunhas que participarão do julgamento e o juiz preparar o relatório sucinto do processo. Se houver alguma alegação de nulidade ou de um fato que precise ser esclarecido antes do julgamento, nós podemos até nesta fase ter uma dilação probatória, certo? De qualquer forma, feita ou não a dilação probatória requerida, feito o relatório do processo, estando o processo
preparado para julgamento, ele passará ou não a fase seguinte naquela mesma comarca, a depender de eventual possibilidade de desaforamento. O que é o desaforamento? Como a própria expressão sugere, é tirar do foro, é desaforar, é tirar daquele foro competente para o julgamento. O objetivo do desaforamento é garantir a imparcialidade do julgamento, como vocês podem ver aí. Então, vejam, é preciso que se garanta a imparcialidade do julgamento no júri. Preciso que haja, ao menos que, em tese, a garantia de que haverá um julgamento imparcial daquele caso. Nas hipóteses do tribunal do júri, isso é extremamente complexo, mas a gente vai tratar disso mais adiante nas hipóteses de desaforamento. Iniciativa do pedido de desaforamento. Tanto pode ser do juiz ou das partes. Qualquer um, inclusive assistente de acusação, que verificar as hipóteses, poderá suscitar o desaforamento. E aí vejam que interessante. Súmula 712 do STF. É nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do júri sem audiência da defesa. Bom, nós podemos tirar a primeira conclusão lógica daqui. Se é necessário ouvir a defesa, nós estamos falando de pedido de desaforamento que partiu ou do juiz ou da acusação. Se partiu da defesa, obviamente que ela concorda com isso. Então, havendo iniciativa do juiz ou do MP, necessariamente o réu deve ser ouvido. Por outro lado, se a iniciativa é do Ministério Público, também não tem sentido que a defesa não seja ouvida. Então, partindo do juiz ou do MP, a defesa é ouvida. Partindo da defesa, parece lógico que o Ministério Público também seja ouvido, e o juiz é que vai preparar isso para encaminhar para a instância superior, que é sempre competência, é competente. Faltou um acento no A de instância aí, né? Então, competente para apreciar o pedido de desaforamento será sempre a instância superior aonde corre o processo. O processo está na primeira instância, será o tribunal, certo? Uma das câmaras do tribunal, ou das turmas, a depender de ser tribunal regional federal, ou tribunal estadual ou distrital, é que será competente para apreciar o desaforamento. O que é importantíssimo é saber aqui as hipóteses que são números cláusulos, que são taxativas, em que pode haver o pedido de desaforamento. Primeira hipótese, interesse da ordem pública. Se ficar verificado que pela comoção social, pelo interesse, pela notoriedade das pessoas, seja a vítima ou seja o réu, ou seja, pela conturbação que aquele caso provoca na cidade, se ficar evidente que pode haver uma perturbação da ordem pública ao se realizar o julgamento, pode haver o desaforamento. Sempre que houver o desaforamento, a preferência é para que haja o julgamento numa comarca próxima, certo? Nós temos como lógica no julgamento pelo tribunal do júri que o interesse é da sociedade que é atingida pelo crime de ver o julgamento, de participar do julgamento, né? É a mesma lógica que eu falei para vocês quando nós estudamos a questão da competência e do exercício da jurisdição. No caso do crime, é interessante que o julgamento seja feito na localidade onde ele ocorreu, porque aquela cidade, aquela região é que sofreu efetivamente as consequências do crime, né? Via de regra, esse tipo de situação ocorre em cidades pequenas, né? Você tem uma cidade grande, na verdade, a cidade tem estrutura para suportar isso. E, na verdade, boa parte da justificativa dessa hipótese está justamente na falta de capacidade da cidade, daquela localidade, de lidar com a conturbação decorrente daquele processo. Muitas vezes é uma cidade muito pequena, e réu ou vítima ou pessoas envolvidas são muito conhecidas, são importantes na localidade, e a estrutura, seja física, seja de contingente policial, né, seja de servidores da justiça, que são disponíveis para aquilo, é precária para garantir a ordem pública. Essa é uma primeira hipótese. A segunda hipótese, dúvida sobre a imparcialidade do júri, né? Aqui é extremamente
complexo verificar isso. A não ser que você esteja tratando de uma cidade grande, onde existe a probabilidade muito alta de que jurados não tenham conhecimento do fato, em cidades menores é quase certo de que os jurados terão conhecimento prévio do fato. E esse conhecimento prévio, evidentemente, que importa em formação de alguns preconceitos, né? De algumas ideias pré-concebidas. Eu fiquei sabendo daquele caso, foi o caso do sujeito assim, assim, assado. Eu fiquei sabendo que réu e vítima eram desafetos e aconteceu isso. Ou seja, esse conhecimento, logicamente, por uma questão humana até, afetará o entendimento dessas pessoas a respeito do julgamento. Então, em regra, seria possível dizer que, a menos que os jurados não conheçam o fato até o momento do julgamento, sempre pode haver questionamentos a respeito da parcialidade. Porém, isso não pode ser um entrave para o julgamento perante o tribunal do júri. Afinal de contas, a lógica do tribunal do júri é justamente essa: julgamento pelos pares. E muitas vezes de pessoas que, inclusive, são conhecidas, de crimes que envolvem pessoas que têm algum tipo de conhecimento prévio. Então, aqui é preciso haver muito cuidado, porque esta dúvida sobre a imparcialidade tem a ver com ou atuação intensa, por exemplo, de órgãos de imprensa, no sentido de formação de um convencimento prévio, né? Você tem ali a imprensa daquela cidade, pessoas importantes daquela cidade, trabalhando incessantemente na formação de um convencimento pró ou contra o réu antes. Isso pode dar margem ao desaforamento, né? Conhecimento prévio de que boa parte da cidade já está convencida a respeito da responsabilidade pelo delito. Isso, obviamente, vai ter que ser justificado, vai ter que ser demonstrado, né, sob pena de não fazer efeito o pedido de desaforamento. Seguindo, dúvida quanto à segurança do réu. Me parece que a questão de dúvida quanto à segurança do réu e o interesse da ordem pública se misturam, né? É interesse da ordem pública que o réu, que a sessão de julgamento, que as pessoas envolvidas, serventuários da justiça, policiais, jurados, seja lá quem for que tem que participar daquilo, estejam em segurança para que o julgamento ocorra adequadamente. Lembrando que o julgamento é público, né? Nós vamos ter o segredo, né, apenas lá no momento da votação dos quesitos. Então, a segurança do réu me parece estar aí incluída na questão da ordem pública, porém o legislador fez questão de deixar expresso isso para não dar margem a qualquer dúvida de que há importância fundamental na segurança do réu. E vejam que nós podemos ter julgamento de réu preso e de réu solto. Isso gera uma série de consequências em relação, inclusive, ao procedimento. Seguindo, a última hipótese: não realização do julgamento em 6 meses a contar do trânsito em julgado da pronúncia, desde que a defesa não tenha contribuído para a demora. Então, veja, aqui nós temos a questão da celeridade da justiça, nós temos a questão do interesse do próprio réu no julgamento. Então, em tese, o julgamento deve ocorrer num prazo máximo de 6 meses a contar do trânsito em julgado da pronúncia. Transitou em julgado a pronúncia, prepara-se o processo e realiza-se o julgamento. Então, essa preparação do processo e o julgamento não poderiam, em tese, passar de 6 meses. Se você estiver numa comarca em que a demora for natural em virtude do número de casos, evidentemente que esse pedido pode não encontrar respaldo. De outra forma, há também aquela situação em que a própria defesa acaba contribuindo para que a demora ocorra. Muitas vezes a defesa tem interesse no julgamento rápido ou não tem interesse no julgamento rápido. Então, se ficar evidenciado que a defesa tem contribuído para que haja demora, ela não vai poder, e aí seria lógico que seria um pedido de desaforamento partindo da própria defesa pela demora no julgamento. Então, nós temos aquela regra geral de direito que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, né? Isso vale, por exemplo, para a hipótese de prisão provisória também. O excesso de prisão geralmente é verificado
partindo-se da premissa de analisar se o próprio acusado não está provocando a demora no processo. Essa é uma hipótese bastante clara. Você não pode provocar uma situação e depois se beneficiar dessa situação. Superada, então, a fase de preparação e um eventual pedido de desaforamento, nós passamos efetivamente ao julgamento da causa, né? Então, iudicio accusationis do início e iudicium causa para o julgamento da causa propriamente dita. Um juízo de culpa, um juízo preliminar para verificar se você não está encaminhando para julgamento alguém absurdamente, né? E o juízo da causa propriamente dita, feita pelos juízes naturais, que são os jurados, no caso dos crimes dolosos contra a vida. Então, quando nós tratamos da primeira fase, eu coloquei para vocês que somente é possível entregar aos jurados para julgamento quando houver a consciência de que uma condenação ali não seria algo absurdo, né? Então, esse seria, de acordo com a nossa aula anterior, o sentido de submeter o réu a uma primeira fase de formação da culpa, de sumário da culpa. E aí, feito isso, estando isso acertado, nós vamos ingressar na fase de julgamento da causa propriamente dita. O objetivo desta terceira fase, se considerarmos a primeira fase o sumário da culpa e a segunda fase a preparação, é o julgamento da causa, que tem por objetivo submeter o réu pronunciado ao julgamento em plenário pelo Conselho de Sentença, né? Então, aí nós vamos ter, de fato, a formação do Conselho de Sentença para que haja o julgamento. Para que seja possível iniciar a formação do Conselho de Sentença, é preciso verificar a presença dos interessados, né? Então, eu coloco aqui para vocês um quadro de ausências justificadas e um quadro de ausências injustificadas, para que a gente verifique qual será a consequência disso. Então, veja, nós vamos ter um dia marcado naquela sessão periódica, os 25 jurados serão intimados para comparecer naquele dia, as partes serão intimadas e vai haver uma verificação prévia para instalar ou não a sessão. Então, primeira hipótese, o promotor do caso não está presente, porém justificou a ausência. Adiamento da sessão. Não tem como fazer o julgamento sem uma das partes presentes. Assistente de acusação ou advogado do querelante no caso de ação penal privada subsidiária da pública. Aqui é possível, ainda que seja justificada, se realize o julgamento. Por quê? Porque aqui o juiz vai verificar a relevância e a coerência da justificativa, né? A parte aqui é o Ministério Público. Lembrem-se que, no caso de ação penal privada subsidiária da pública, a qualquer tempo, quando o querelante abandona a causa, o Ministério Público assume como parte principal. Está lá no artigo 29 do Código de Processo Penal. Então, aqui seria uma hipótese de abandono por negligência, né? Lá no artigo 29 fala claramente negligência. Agora, se houver uma justificativa forte e houver o requerimento, o juiz pode adiar o julgamento. Então, por isso que eu coloco aqui julgamento, salvo motivo justo e relevante, mediante a apreciação, obviamente, do juiz presidente. Defensor, obviamente, que se ele justifica a ausência, vai haver o adiamento. Isso não dá margem para que o defensor provoque sucessivos adiamentos do julgamento. A regra é, o defensor pede o adiamento, justifica a sua ausência, é marcada uma nova data, e se ele não estiver presente, vai ser nomeado um advogado dativo, certo? Então, não é possível que o defensor, justificando a sua ausência, prolongue indefinidamente o tempo de julgamento. Réu solto não comparece, justifica o seu não comparecimento, dizendo que pretende participar, adiamento. Réu preso não conduzido ao julgamento.
Então, veja, o réu solto é intimado para comparecer. Se tiver interesse de comparecer, mas não puder comparecer naquele dia, por exemplo, porque está internado, né, não tem condição física de se fazer presente, apresenta lá a comprovação e pede o adiamento. O réu preso, quando ele não é conduzido ao julgamento, o réu preso não depende dele estar presente ou não. Então, se ele não é conduzido, automaticamente promove-se o adiamento, com a possibilidade de pedido de dispensa. O réu pode estar preso, pode dizer, eu não quero participar. Abro mão do meu direito de estar presente, de produzir a minha autodefesa. Havendo esse pedido, o pedido pode ser apreciado e pode haver o julgamento. Detalhe, até 2008 não era possível realizar julgamento perante o plenário do júri, a menos que se tratasse de crime afiançável sem a presença do réu. Ou seja, todo crime doloso contra a vida inafiançável, que é a grande maioria deles, né, não poderia haver o julgamento sem a presença do réu. E, portanto, nem havia a intimação do réu, nem havia, aliás, a designação de julgamento se o réu não tivesse sido encontrado para ser intimado da pronúncia. Então, isso se alterou em 2008. Então, o desaparecimento, por exemplo, do réu após o julgamento, após o início do processo, não é mais causa para não haver o julgamento enquanto ele não for encontrado. E, obviamente, que ele pode não comparecer. Se o julgamento for feito sem a presença dele, fica a critério dele participar ou não, produzir ou não a autodefesa. Um detalhe aqui, né, vamos relembrar lá do comecinho do estudo do processo penal. Direito à ampla defesa e contraditório. Eu posso me defender da forma que eu achar conveniente. O limite da ampla defesa é unicamente a produção de prova ilícita. Ainda assim, no caso de ser a única forma de comprovar a inocência do réu, a prova ilícita tem sido aceita, certo? E eu tenho direito ao contraditório, a ser intimado, a participar, intervir da produção de toda a prova da parte contrária. Mas eu posso abrir mão disso, ok? Júri, falamos na semana passada, não se trata apenas de ampla defesa, mas sim de plenitude de defesa, certo? Então, ainda que o réu não compareça ao julgamento, ainda que o réu preso diga expressamente que não pretende participar do julgamento, a defesa técnica terá que ser feita de forma plena e ele poderá ser considerado indefeso, mas tem sim o direito de não participar se não quiser. Então, nem mesmo a plenitude de defesa atualmente obriga o réu a estar presente. Testemunhas, também se verifica a presença das testemunhas. Vejam, disse já uma vez, é necessário arrolar a testemunha em caráter de imprescindibilidade e eu preciso indicar a localização daquela testemunha para que, caso ela não apareça, seja possível determinar se é condução coercitiva e somente não sendo possível é que vai se propiciar o adiamento. Disse agora há pouco que a possibilidade de adiamento em virtude da ausência do defensor não pode se transformar num meio de adiar sucessivamente o julgamento. O mesmo acontece com a testemunha. Consigo adiar o julgamento porque arrolei a testemunha em caráter imprescindível, ela não compareceu e, portanto, não pode haver o julgamento. Não foi encontrada naquele momento para fazer a condução coercitiva. Num próximo julgamento, eu vou ter que confirmar a indicação da localização dela e, se ela não for encontrada, eu vou ter que me submeter ao julgamento sem a presença dela, certo? Então, também não vou conseguir adiar, acusação ou defesa, sucessivamente, indefinidamente, se eu não permitir, no mínimo, a condução coercitiva daquela testemunha, ou seja, dizer, olha, está em tal lugar, é lá que ela vai ser encontrada. Isso é fundamental. Então, vejam, antes de iniciar a instalação da sessão, vai ser necessariamente constatada a presença do promotor, a presença do assistente ou do advogado do querelante, que, se estiver por um motivo plenamente justificado, pode provocar o adiamento ou não pode haver o julgamento, presença do defensor, presença do réu e a presença das testemunhas. E aqui nós estamos falando sempre de justificativa, tá certo? Inclusive no caso da testemunha.
Agora vamos ver o que acontece no caso dessas ausências sem a devida justificativa, ou seja, simplesmente a parte não comparece. No caso do Ministério Público, necessariamente vai haver o adiamento, porque não tem como realizar o julgamento sem o acusador. Só que a ausência de justificativa permite um ofício à Procuradoria-Geral de Justiça, ou seja, a chefia do Ministério Público, para que faça a designação de outro promotor no dia que for marcado o novo julgamento, para que verifique eventual falta funcional desse membro do Ministério Público, ou seja, para que tome providências. Assistente de acusação ou advogado do querelante. Não justificou, segue o baile. O julgamento é feito, o Ministério Público assume a causa, né, como parte principal se tratar de ação penal privada subsidiária da pública. Se tratar de assistente, prevalece a máxima de que o titular da ação ali é o Ministério Público. Defensor, adiamento, não dá para fazer julgamento sem o defensor. Se não justifica, nomeia-se já imediatamente o advogado dativo para uma nova data, que tem que ter um prazo mínimo de 10 dias, e comunica-se ao OAB também para verificar eventual falta funcional, digamos assim, do advogado, que deve, né, deve respeitar lá as regras da representação processual. Mas aqui já imediatamente nomeia-se um advogado dativo e marca-se o julgamento para um prazo mínimo de 10 dias para que esse advogado possa conhecer o processo. E se no dia desse julgamento comparecer lá o advogado constituído pelo réu? Sem problema algum. O advogado do réu assume, o réu tem direito de nomear o advogado da sua preferência, e a questão do dativo, o trabalho do dativo vai ser resolvido de acordo lá com o que se faz naquela localidade. Se existe um convênio, se é advogado, se é defensor público, mas enfim, o réu continua tendo o direito à escolha do seu advogado de preferência, certo? Réu preso não conduzido ao julgamento vai valer, mesmo que não houver justificativa, vai valer a mesma regra. Adiado, a não ser que haja pedido de dispensa. Se houver pedido de dispensa, é evidente que já vai estar justificado, né? Então vai haver o adiamento se não houver a justificativa da ausência. Se a ausência for justificada pelo pedido de dispensa, então aí procede-se o julgamento. Réu solto, não comparece, julgamento. É direito dele participar ou não. Perde a oportunidade de produzir a defesa própria, né? Perde a oportunidade de acompanhar ali a defesa técnica, de municiar a defesa técnica, até mesmo de elementos, e de influenciar de todas as formas possíveis e imagináveis o julgamento em seu favor. Testemunhas, já disse, é uma regra. Se foram arroladas em caráter de imprescindibilidade, compromete o julgamento. Se não foi, segue o julgamento da mesma forma. Mas é sempre possível ali na hora pedir a condução coercitiva, certo? E somente se for arrolado em caráter de imprescindibilidade e o juiz determinar a condução coercitiva e for infrutífera ou o juiz achar que não é o caso, é que se propõe o adiamento, que se permite o adiamento. Então, nós precisamos ter estas pessoas, né, pelo menos promotor, defensor, réu, testemunhas arroladas em caráter de imprescindibilidade, isso é o mínimo necessário para que nós passemos adiante. Uma questão interessantíssima que foi trabalhada em 2008, não só pela alteração do Código de Processo Penal, como posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal de maneira mais ampla. Hoje isso está até na Lei de Execução Penal, né? Houve uma sequência de reformas legais e decisões do Supremo relacionadas à questão do uso da algema. Então, o artigo 474, parágrafo 3º, estabelece: não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Vejam, aqui há uma mitigação do direito de submeter o réu preso ao uso de algemas perante os jurados. Existe uma infinidade de estudos, não só no Brasil como fora do Brasil,
que evidenciam que o fato do réu estar algemado, assim como o fato do réu estar com roupa de presidiário, tem uma influência decisiva na formação da opinião dos jurados. Então, é muito maior a possibilidade de condenação quando o réu se apresenta fisicamente, quando ele é colocado como culpado perante os jurados. E a roupa de presidiário e a algema, obviamente, denotam uma ideia de culpa. Evidentemente que esta é uma garantia que está vinculada lá à ideia de presunção de inocência. Né? Você não pode apresentar travestido de culpado alguém que é presumidamente inocente. Para nós fazermos uma comparação, nos Estados Unidos, por exemplo, é proibido em qualquer hipótese. Não existe. Se você for julgar o Hannibal Lecter, né, o Hannibal Lecter do filme lá, o Canibal, ele não vai poder estar algemado. Você pode até ter que colocar lá 2 brutamontes do lado dele para eventualmente segurá-lo, mas ele não poderá estar algemado. Aí vou até fazer uma menção a um fato curioso, vocês encontram aí no YouTube, nas internet da vida. Não sei se vocês conhecem a história do Charles Manson, que morreu acho que o ano passado, inclusive. Nos anos 60, Charles Manson, que era um sujeito completamente maluco, criou uma seita, né, muito embalado naquela coisa de uso de drogas indiscriminado dos anos 60, né, e essa seita, esses seguidores do Charles Manson mataram algumas pessoas nos Estados Unidos e houve o julgamento. E durante o julgamento, num determinado momento, ele subiu em cima da mesa, porque ele estava atrás da mesa, porque o réu lá tem direito de se sentar ao lado do seu defensor, coisa que, por exemplo, aqui a gente não tem esse direito, de não estar algemado, de usar as roupas dele, subiu em cima da mesa e pulou para tentar agredir o juiz. Essa cena, inclusive, está disponível no YouTube, quem tiver interesse, colocar em julgamento de Charles Manson, família Manson, né, que são os que era conhecida a seita dele, vai ver essa cena e vai verificar a diferença que existe. Aqui é possível, desde que justificadamente, que o réu permaneça algemado durante o julgamento, certo? Na sequência, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula, aprovou e editou a súmula vinculante número 11, que diz o seguinte: só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Essa questão chegou no Supremo muito na esteira de prisão de pessoas conhecidas, de pessoas, de personalidades do país, e que eram, obviamente, são, né, e continuarão sendo exploradas pela mídia, né? Então, a ideia de você prender o sujeito, muitas vezes, numa prisão que logo na sequência acaba sendo relaxado, como a gente vê em muitos casos, e expor ele algemado, tem também digamos, uma consequência. E aí o Supremo editou essa súmula, de certa forma, reforça, né, a ideia do 474, parágrafo 3º. Bom, superadas estas primeiras considerações, nós vamos efetivamente tratar da composição do Tribunal de Justiça para chegar efetivamente à formação do Conselho de Sentença e julgamento em plenário. Então, o que nós já dissemos algumas vezes para vocês, esse aqui é o sorteio realizado com base no artigo 433 do Código de Processo Penal, que é aquele que lá no artigo 423, né, estabelece que o processo, quando ele é preparado não pelo presidente do tribunal do júri, ele tem que estar na mão do presidente já preparado para julgamento, pelo menos 5 dias antes desse sorteio. Então, vamos retomar aquela hipótese que eu disse para vocês. Vamos imaginar que Três Lagoas tenha uma sessão de tribunal do júri, uma sessão de julgamento pelo tribunal do júri, todo mês de fevereiro de cada ano. Então, nós teremos, para aquela sessão de fevereiro, um sorteio de 25 jurados que será feito publicamente pelo juiz da comarca, pelo presidente do tribunal do júri,
E vai haver a intimação do Ministério Público e da OAB local para acompanhar esse sorteio. Então, vocês lembram que tem uma lista anual de jurados, né, que é feita no ano anterior para funcionar durante o ano seguinte. Uma lista contra a qual, inclusive, cabe reclamação de qualquer pessoa e cabe recurso pela inclusão ou exclusão do nome na lista, recurso em sentido estrito. E esta lista funciona por todo aquele ano, e desta lista periódica anual, desta lista anual, é que são sorteados 25 nomes que funcionarão em cada sessão. Então vamos imaginar, nós temos 5 processos para julgar naquela sessão de fevereiro de 2021 do Tribunal do Júri de Três Lagoas, e esses 25 jurados deverão comparecer para cada um dos julgamentos, e entre esses 25 jurados vai haver o sorteio daqueles 7 que formarão o conselho de sentença, ok? A instalação da sessão, veja, a instalação da sessão antecede ao julgamento, antecede ao sorteio dos jurados. Para a instalação da sessão, tem que haver a verificação da presença daqueles que eu disse anteriormente. Então, nós temos que ter promotor, defensor, réu, a menos que ele tenha justificado a sua ausência, testemunhas consideradas imprescindíveis, tá certo? E a presença de 15, pelo menos, dos 25 jurados. Ou seja, eu não preciso da presença dos 25 jurados, preciso da presença de pelo menos 15 para iniciar o julgamento. E o que acontece com esses que não se apresentaram? Primeira providência, se eu tenho 25 jurados, compareceram apenas 15, eu consigo fazer o julgamento, consigo pelo menos tentar fazer o julgamento. Porém, automaticamente eu tenho que sortear outros 10 nomes daquela lista anual para complementar esses 25 para o próximo julgamento. Então, esses 15 que compareceram serão intimados para o próximo julgamento e outros 10 serão intimados para o próximo julgamento. E esses 10 que não comparecerem, eles vão ficar sujeitos, por exemplo, a uma multa que varia de 1 a 10 salários mínimos, dependendo efetivamente de ter ou não apresentado uma justificativa, de ter apresentado uma justificativa coerente que seja aceita pelo juiz. Então, a participação no júri é considerada um serviço relevante, concede até algumas regalias, né, como preferência em caso de licitação pública, coisas do gênero, né, importa em impossibilidade de desconto de vencimentos para quem é empregado, para quem é servidor público, tá certo? Porém, também sujeita o faltoso à aplicação de uma multa de 1 a 10 salários mínimos. Então, presentes, defensor, acusador, réu, testemunhas em caráter de imprescindibilidade e 15 jurados, eu vou fazer efetivamente a instalação da sessão de julgamento. Então, o que vai acontecer? Os serventuários da justiça vão organizar ali, vão colocar cada parte no seu lugar, vão colocar a defesa no seu lugar, a acusação no seu lugar, o réu, os jurados normalmente ficam sentados ali nas cadeiras destinadas ao público, e faz-se o pregão. O que é o pregão? A declaração em voz alta do processo que será julgado, né? Então, hoje instala-se a sessão de julgamento do processo número tal, da comarca tal, para julgamento do réu fulano de tal, pelo crime tal. Então, esta é a instalação da sessão. O pregão é anunciar, né, o julgamento que será feito. Só é feita esta instalação e o anúncio de julgamento com a verificação da presença das pessoas indispensáveis. Então, acusador, defensor, réu, se não justificou, testemunhas imprescindíveis e 15 jurados. Obviamente, o juiz-presidente, que é ele que instala a sessão. O juiz-presidente também tem que estar presente. A partir daí, nós estaremos efetivamente iniciando a formação do conselho de sentença e a sessão de julgamento. Importantíssimo, as testemunhas devem ser colocadas em incomunicabilidade. Testemunhas de acusação e de defesa devem ficar separadas e uma testemunha não pode ouvir o que a outra está depondo. Então, as testemunhas, antes de prestar o seu depoimento, ficam incomunicáveis para que não haja possibilidade de qualquer contaminação do depoimento, para que a pessoa mude o seu depoimento com base naquilo que foi falado pela outra.
Está transcorrendo o julgamento, falta ouvir as testemunhas ainda, não foram ouvidas todas as testemunhas. Descobre-se que as testemunhas estão juntas e se comunicando, é caso de dissolução do conselho de sentença. Dissolve-se o conselho de sentença, manda todo mundo embora, tem que marcar outro julgamento. É seríssima a questão da incomunicabilidade das testemunhas. Feito isso, o que, Renato? Verificada a presença das partes indispensáveis dos 15 jurados, garantida a incomunicabilidade das testemunhas, apregoado o processo que vai ser julgado, o juiz esclarecerá aos jurados sobre a incomunicabilidade deles, não das testemunhas, mas a incomunicabilidade deles. Os jurados não podem conversar a respeito do fato. Os jurados não podem cuidar de discutir a questão que está sendo julgada entre eles. Então, eles podem, evidentemente, ter algum tipo de comunicação entre si, mas fatos estranhos ao processo e, evidentemente, desde que não atrapalhe, né, a atenção devida para formar o seu convencimento. Então, antes de fazer o sorteio, o juiz esclarece que eles não poderão conversar a respeito do fato e esclarece ainda sobre, impedimentos, né? Então, nós temos aí uma lista bastante extensa de impedimentos. Então, não pode participar do mesmo conselho de sentença. Vejam, não significa que não podem estar entre os 25. Podem estar entre os 25 essas pessoas aí, mas não poderem estar entre os 7. Tá? Então, marido e mulher, se sorteou o marido e o marido vai para o banco de jurados, automaticamente a mulher não pode ser jurada. Então, marido e mulher estão impedidos, ascendentes e descendentes, sogro ou sogra com genro e nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto e madrasta e enteado, e qualquer pessoa que tenha manifestado prévia intenção quanto ao julgamento. Qualquer pessoa que, por exemplo, ali falou assim, eu vou condenar, não interessa o que aconteceu, eu vou absolver, não interessa o que acontecer, certo? Então, essas pessoas são impedidas de participar do conselho de sentença. Então, o juiz explica essa situação. Depois, o juiz fala da suspeição, né? Nós temos uma outra lista maior ainda de pessoas que são suspeitas, né? E a suspeição acompanha a suspeição do juiz, né? É alguém que vai fazer a função de juiz e, portanto, está suspeito da mesma forma que estaria o suspeito juiz togado num outro julgamento qualquer. Então, coloca-se como suspeitos qualquer pessoa que seja parente do promotor, do advogado, do assistente de acusação, da autoridade policial que funcionou no inquérito, de qualquer auxiliar de justiça da justiça que vai funcionar no julgamento, de perito, do réu, da vítima, de pessoa ainda suspeita, pessoa que tem interesse ou possuir parente que tem interesse na solução da causa, né? Existem pessoas que têm qualquer tipo de interesse relacionado àquela questão. Basta que você tenha um parente próximo que tenha interesse, você também está suspeito. Qualquer pessoa que seja amigo íntimo ou inimigo capital do réu ou da vítima também não pode participar. Quem estiver respondendo a processo por caso análogo também não pode participar. O sujeito está lá, o palmeirense vai ser julgado que matou o corintiano, né? Estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade. Lógico que o palmeirense não pode ser condenado, mas se tiver outro palmeirense na mesma situação, ele não pode participar do júri. Okay? Quem sustentar demanda contra o réu ou a vítima, evidentemente que vai ter algum tipo de interesse, não pode participar. Quem tiver aconselhado o réu ou a vítima, também não pode participar. Né? Quem for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada na causa. Então vejam que é ampla, né, a situação de impedimento e suspeição. Ou seja, pessoas que, se forem jurados, estarão claramente comprometendo a noção de imparcialidade dos jurados. A imparcialidade dos jurados é a ideia, pelo menos em tese, que se tem de que será possível que eles formem o seu convencimento com base no que ocorrer durante o julgamento em plenário, e não com fatos exteriores, especialmente questão de parentesco, de interesse e tudo mais. Feita esta observação, feita esta comunicação, passa-se
ao sorteio propriamente dito. Então, vejam, verifica a presença de todas as pessoas que são necessárias, coloca cada um no seu devido lugar, explica para os jurados o que os impede de participar do tribunal, do conselho de sentença, do tribunal do júri, e depois começa-se o sorteio. Sorteia-se o primeiro nome, a defesa e a acusação poderão recusar imotivadamente 3 jurados sorteados. Sorteia o jurado número X, lá, fulano de tal, a defesa diz, não aceito, não precisa nem questionar a acusação, já vai direto para o segundo jurado. E aí, defesa e acusação podem recusar 3 jurados sem motivação. O que justifica a possibilidade de recusa imotivada? O fato de que entre nós não existe a possibilidade de prévio questionamento sobre os jurados. Então, por exemplo, a gente vê muito nos filmes norte-americanos que lá o sistema permite que seja feita uma escolha prévia dos jurados, e essa escolha prévia é feita mediante entrevistas que são feitas pela acusação e pela defesa. Então, reúne-se lá um número grande de pessoas, e essas pessoas vão sendo submetidas a questionamentos, até que chegue um ponto que a acusação e a defesa concordem quanto àquele jurado, e ele passa a integrar o corpo de jurado. Então, você pode saber, por exemplo, de questões religiosas, de questões culturais, de questões sociais, para saber se aquele jurado te interessa ou não. Aqui nós não temos isso, porém, pode haver 3 dispensas imotivadas, né? Então, nós vamos julgar lá um crime doloso contra a vida praticado por homem contra mulher. Vai ser natural que a defesa recuse as primeiras mulheres que foram sorteadas. Por quê? Porque vai haver um entendimento prévio de que a mulher tem uma tendência maior de condenar o homem que praticou o crime contra a mulher, pretensamente praticou o crime contra a mulher, né? Existem suposições que determinadas origens, né, étnicas são mais propensas a seguir a lei ou a desrespeitar a lei, digamos assim, ou a não se preocupar com a lei, ser mais emotivo, ser menos emotivo. Então, tudo isso orienta ali as recusas imotivadas. Interessante, se houver mais de um réu, as recusas podem ser feitas por um único defensor, mas podem ser feitas pelos 2. Então, daí extrai-se a lógica de que os réus podem separar o julgamento. Por quê? Basta que a defesa de um réu concorde com um jurado e a defesa do outro não concorde. Certo? E aí, obviamente, em números alternados, né? Porque basta que um recuse para que ele saia. Então, cada defensor e acusação tem a possibilidade de recusar 3 jurados imotivadamente. Simplesmente aceita? Não. Ponto final. Recusas imotivadas são ilimitadas. Eu posso argumentar impedimento ou suspeição de qualquer jurado de forma imotivada. Mas aí, evidentemente, eu preciso justificar e o juiz precisa se convencer disso. Então, vamos imaginar que lá, durante a preparação do julgamento, eu, acusador ou o defensor, vejo um determinado sujeito que está ali, dos jurados, dizendo que vai condenar ou que vai absolver. Ele já vai ser comunicado pelo juiz que ele não pode participar. Mas vamos imaginar que ele não se manifeste. E aí, ao invés de recusar, utilizando uma recusa imotivada que eu tenho, eu posso justificar. E vejam, eu não preciso esperar a utilização das 3 imotivadas para recusar motivadamente. Se ele for o primeiro sorteado, eu já vou dizer, olha, eu recuso porque vi ele se manifestando nesse sentido. O que o juiz vai fazer? Vai perguntar para esse jurado a respeito disso. Se esse jurado disser, não, eu não disse isso, não tem nada a ver, vai depender do entendimento do juiz. Se o juiz aceita a justificativa do jurado, o que o defensor ou o acusador pode fazer? Pode relatar na ata de julgamento, fazer constar isso na ata de julgamento e depois ir lá no tribunal e tentar obter um resultado, uma eventual nulidade com base nisso, tá? Então, tudo o que acontece a partir do momento em que o juiz inicia a composição do conselho de sentença e possa efetivamente configurar uma nulidade, precisa ser registrada na ata de julgamento. Porque o que não estiver na ata de julgamento não existe.
Então, não adianta depois eu chegar lá e falar, bom, o réu foi condenado, agora eu vou discutir aquela recusa dos jurados que eu fiz lá e que o juiz indeferiu. Se isso não estiver constando na ata, os motivos e tudo mais, não existe, você não vai conseguir. Então, qualquer coisa que seja passível de registro para efeito de discussão posterior, precisa efetivamente constar da ata de julgamento. Ok? Aqui, aquilo que eu já adiantei para vocês. 2 ou mais réus acabam tendo a possibilidade de separar o julgamento, desde que eles trabalhem com as recusas, né? Como 2 réus poderão recusar 6, e eles poderão recusar 6 separadamente, e a acusação só pode recusar 3, inevitavelmente vai chegar uma hora que vai ficar o Ministério Público sem condição de acompanhar, e aí vai haver a separação dos julgamentos. Se houver a necessidade de separação dos julgamentos, existe uma ordem de preferência para realização do julgamento. Então, a ordem é, se você tiver autor e mero partícipe, primeiro o autor, depois o partícipe. Depois, existe no artigo 429 uma ordem de preferência de julgamento que vale também para a designação dos julgamentos. Então, você tem lá uma comarca que tem muitos processos e precisa fazer o julgamento desses muitos processos. Existe uma ordem prevista no artigo 429 que é o seguinte: entre réus, preferência para julgamento de réus presos, né? Então, os réus presos devem ser julgados antes dos réus soltos. Se houver mais de um réu preso há mais tempo, deve ser julgado antes. Se houver prisão do mesmo tempo, o réu pronunciado primeiro deve ser julgado antes, certo? Então, a questão da prisão e da pronúncia implica em preferência para julgamento em relação ao tempo. Formado o conselho de sentença, ou seja, sorteados 7 jurados que não foram recusados imotivadamente ou que não foram recusados motivadamente, nós vamos ter os jurados já sentados naquelas 7 cadeiras do conselho de sentença, fazendo um compromisso, né? O nome jurado acabou se perpetuando no tempo, mas não se trata de um juramento, né? A questão do juramento remete muito a uma questão de vinculação religiosa, e hoje nós temos a ideia de um Estado laico. Então, uma vez sentados lá os 7 jurados, o juiz vai ler esse texto que está lá no Código de Processo Penal da seguinte forma: em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames de justiça. Depois, os juízes, os jurados, melhor dizendo, um a um, serão chamados nominalmente e repetirão: assim o prometo. Então, esse compromisso é feito com uma promessa, né, sobre a palavra de honra de cumprir essa missão. Vejam que os jurados em nenhum momento são chamados a julgar de acordo com a lei. Essa é uma questão extremamente importante. Então, o que é pedido a eles? Imparcialidade. O que é imparcialidade? Formar a sua convicção com base nas provas que serão apresentadas ali. E decidir de acordo com a consciência e com os ditames de justiça. Então, vejam, o que orienta o julgamento dos jurados é a consciência de cada um e os ditames de justiça. Vejam que justiça é uma coisa, lei é outra, né? Como diz o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, nós não podemos confundir ius e lex, justiça com lei. Então, o jurado decide de acordo com a consciência e com ditames de justiça. Por isso, né, é que existe a soberania dos vereditos e existe a possibilidade, inclusive, de, aos olhos dos técnicos, aquele julgamento ser equivocado e ele permanecer íntegro desde que seja a decisão dos jurados. Ok? A partir daí, formado o conselho de sentença, prestado o compromisso, a promessa de agir com imparcialidade, decidir com a consciência e com ditames de justiça,
nós teremos a instrução em plenário, né? Então, vejam, lá atrás, quando há preparação para julgamento, é feito um relatório do processo, né? Esse relatório do processo é entregue para os jurados. Além disso, há uma cópia da decisão de pronúncia, ou seja, os jurados têm ali o mínimo de informações a respeito do processo, e nós vamos dar início à instrução. A instrução em plenário praticamente é feita com oitiva de testemunhas e depoimento e interrogatório do réu. Existem umas outras possibilidades, como a gente vai ver. Primeiro, oitiva do ofendido quando é possível, né? Como quando se trata de crime doloso contra a vida, muitas vezes não é possível fazer a oitiva do ofendido. Quando é possível ouvir-se o ofendido, as testemunhas de acusação, haverá a oitiva por meio do cross-examination, exame cruzado, significa que as partes não farão perguntas para o juiz vai reperguntar para o ofendido e para as testemunhas, as partes perguntam diretamente para o ofendido e para as testemunhas, e a ordem é juiz, MP, assistente, se houver, querelante, se houver, e defensor. Aqui nós estamos falando de ofendido e testemunhas de acusação. Renato, por que tem um asterisco ali no juiz? Se vocês observarem o texto do Código de Processo Penal, vai estar lá mencionado que o juiz, depois o MP, assistente, querelante, defensor, farão a instrução interrogando ofendido e testemunhas. Alguns autores entendem que, uma vez que é feito o cross-examination, e uma vez que a prova é da parte, o juiz não deveria fazer questionamento. Guilherme Nutti, por exemplo, diz que é dispensável o juiz fazer perguntas para o ofendido e para as testemunhas, e deveria deixar diretamente para as partes. Ministério Público, assistente querelante, se houver, e defensor, tá certo? Mas lá na letra do código está a presença do juiz. Eu acredito que não há qualquer inconveniente no juiz perguntar alguma coisa para o ofendido e para as testemunhas. O importante aqui é garantir o cross-examination, o exame cruzado. É garantir que a parte pergunte diretamente. Vejam, aqui existe o interesse de produzir a prova. Então, a repergunta, ela sempre retira, muitas vezes, alguma característica da pergunta, a forma incisiva como ela é apresentada e tudo mais. Então, é importante aqui a questão das partes poderem perguntar diretamente, formular a pergunta diretamente para quem está sendo interrogado. Depois, as testemunhas da defesa. Vale tudo o que eu disse, mudando somente a ordem, já que após o juiz, caso ele queira fazer perguntas, vem o defensor e depois, se for o caso, assistente querelante. Ou seja, o exame cruzado obedece, né, respeita a forma contraditória de interrogatório. Testemunha da acusação, primeiro a acusação, testemunha da defesa, primeiro a defesa. Detalhe imprescindível para quem estuda o tribunal do júri. Jurados perguntam para as partes, para as testemunhas, para o ofendido e para o réu, mas sempre por intermédio do juiz. É fundamental que o jurado não deixe, durante o julgamento, transparecer interesse, intenção em decidir pró ou contra o réu. Se ficar claro, lá na instrução, que o jurado já está convencido se o jurado quer condenar ou quer absolver, nós vamos cair naquela hipótese de necessidade de dissolução do conselho de sentença, vai haver nulidade do julgamento. Então, perguntas por intermédio do juiz, né? Então, o jurado vai se comunicar com o juiz vai formular a pergunta da forma mais adequada. Existem manifestações no sentido de que o correto seria exigir que o jurado fizesse a pergunta por escrito, e o juiz lesse a pergunta e formulasse a pergunta de uma forma que não evidenciasse intenção do jurado. Porque no momento de fazer a pergunta, o jurado pode deixar escancarado ali, digamos, o seu convencimento. Mas isso é uma questão de opinião, digamos, doutrinária. Um detalhe importante: a participação do juiz presidente do tribunal do júri é fundamental, né? A partir do momento que se inicia o julgamento em plenário, o juiz é figura fundamental. O juiz presidente do julgamento, quer dizer, não precisa de maior argumento, basta dizer que o juiz preside a sessão. Então, é fundamental que o juiz intervenha quando necessário para garantir
toda a lisura do julgamento. E a imparcialidade, a não demonstração de interesse dos jurados é fundamental. Quando a gente for falar de quesitação lá na frente, eu vou voltar a falar da importância do juiz-presidente. Seguindo, em plenário é possível produzir todas as provas que se produzem em audiência. Então, nós podemos ter acariações, né, entre testemunhas, e aí vai haver aquela discussão. Se você for no texto legal, lá a acariação pode ser feita envolvendo testemunhas, ofendido e réu. Não faz qualquer sentido colocar réu e ofendido frente a frente, réu e testemunha frente a frente. Por quê? Porque é diferente o direito e a obrigação de cada um no depoimento, né? A testemunha tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de responder por falso testemunho. O réu e o ofendido têm uma situação completamente distinta. O réu tem direito ao silêncio. O ofendido não pode ser acusado de falso testemunho. Primeiro, porque ele não é testemunha. Segundo, porque ele tem um envolvimento emocional com a causa, né? Então, ainda que a lei traga isso, não faz o menor sentido. A cariação só faz sentido ser entre testemunhas. Daqui, uma observação importantíssima para quem participa do júri. Ouve-se a primeira testemunha. Via de regra, o juiz pergunta para a defesa e a acusação se a testemunha está dispensada. Se a testemunha estiver dispensada, ela pode sair dali e ir embora. E se ela for dispensada, você não vai conseguir depois lá na frente fazer uma cariação. Então, veja, tem um depoimento. O ideal, se não partir do próprio juiz, é que as partes já digam, excelência, gostaria que a testemunha ficasse até o final das inquirições. Por quê? Porque pode surgir um depoimento contrastante aí e eu posso querer uma cariação. Então, seja advogado, quem for advogado, a testemunha está dispensada? Não. Testemunha dispensada após o final da inquirição de todas, porque até lá nós podemos ter que fazer, por exemplo, uma cariação. Existe a possibilidade, por exemplo, até no caso do júri, de reinquirir uma testemunha, nós vamos ver isso mais lá na frente. Reconhecimento de pessoas ou coisas, né? A pessoa pode reconhecer objetos do crime, pode reconhecer o próprio autor, pode reconhecer uma série de coisas e pessoas envolvidas no julgamento. Isso tudo também pode acontecer no plenário do júri. Quem assistiu o júri pode ter se deparado, por exemplo, com a arma do crime lá à disposição das partes durante o julgamento. Uma das funções disso é a possibilidade de reconhecimento. Esclarecimento de peritos, né? Vejam, quando nós falamos do procedimento comum, eu já passei para vocês. Perito se manifesta preferencialmente por escrito. Em situações excepcionais, os peritos podem ser chamados a prestar esclarecimento em audiência. Esse requerimento tem que ser feito com pelo menos 10 dias de antecedência e tem que ser justificado, tá? Por que eu quero o perito em audiência? Por que ele não pode me apresentar a explicação por escrito? Por que o perito fala por escrito? Porque ele fala da prova de forma técnica, né? Ele apresenta ali os argumentos técnicos de acordo com o conhecimento dele. Ele não é testemunha do fato. Ele é alguém que analisa tecnicamente um objeto que é dado à sua análise, né? Por fim, leitura de peças. As partes podem requerer, durante a instrução em plenário, a leitura de peças. Lembram-se que eu disse no início, lá na fase de preparação, que o juiz tem que fazer um relatório do processo e que a cópia da pronúncia vai ser entregue juntamente com esse relatório para os jurados? Isso foi feito justamente para haver uma limitação dessa possibilidade de leitura de peças, né? Então, há uma limitação hoje expressa. As partes podem requerer a leitura de peças que se refiram a provas colhidas por carta precatória, ou seja, aquilo que foi feito longe, né, do plenário, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis. Vejam que, basicamente, são provas que não podem ser produzidas em plenário, né? Porque as provas produzidas em plenário não tem interesse de eu ficar lendo documentos. Então, eu precisei ouvir alguém para o precatório. Eu tive uma prova cautelar que não pôde ser feita mediante a presença dos jurados. Então, por exemplo, as perícias. Eu posso pedir para que sejam lidos os laudos periciais, porque não tem como fazer a perícia ali na frente dos jurados. As provas eventualmente antecipadas e aquelas que não possam ser repetidas. Então, aquelas que de fato não podem ser produzidas em plenário. Somente essas é que eu posso
sugerir que sejam lidas, posso requerer que sejam lidas. Eu digo, né, no lugar da parte. Feito isso, nós chegamos ao último ato de interrogatório, que é o interrogatório do réu. E aqui, importantíssimo, cross-examination também no interrogatório do réu. Nós vimos nos outros procedimentos que o cross-examination se aplica na oitiva de testemunhas, mas não do réu, né? Procedimento julgado pelo juiz togado, interrogatório do réu é ato do juiz. Aqui, no júri, cross-examination. Veja, aqui o interrogatório também é feito como meio de encaminhar o entendimento das partes. Muitos autores questionam, vou repetir novamente, o Guilherme Nutt, eu falo muito do Nutt no júri porque ele é um estudioso muito importante do tema. O Guilherme Nutt entende que no caso do interrogatório do réu não deveria haver o cross-examination, porque isso pode de alguma forma comprometer o direito do réu ao silêncio, né? A acusação, o assistente, o querelante podem fazer perguntas de forma incisiva, podem fazer perguntas de forma a, digamos, confundir o réu, e isso poderia, inclusive, comprometer o direito à ampla defesa, à plena defesa e o direito ao silêncio, certo? Mas, enfim, prevalece a possibilidade de perguntas diretas para o réu pelo Ministério Público, pelo assistente, pelo querelante ou pelo defensor, ok? Mais uma vez, jurados também perguntam para o réu, perguntam para o ofendido, perguntam para as testemunhas e perguntam para o réu, mas sempre por intermédio do juiz, ok? Leitura dos documentos. O artigo 479 fala da leitura dos documentos em plenário, colocando uma limitação. Vejam que importante isso. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência a outra parte. Vejam, não é possível provocar surpresa por meio da leitura de documentos, né? Você não pode chegar lá com algo novo que a outra parte não conheça. Então, o parágrafo único faz aí a extensão do que isso compreende. Então, compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato, submetida a apreciação e julgamento dos jurados. Ou seja, quando tratar do fato julgado em si, né? É lógico que eu posso fazer uso de jurisprudência, posso fazer uso de estudos, por exemplo, que digam respeito ao fato tratado, mas que não sejam especificamente aquele fato. Eu estou lá tratando de homicídio, eu posso utilizar qualquer tipo de jurisprudência que trate de homicídio. O homicídio é qualificado, eu posso tratar de qualquer tipo de jurisprudência que trate daquela qualificadora. Mais ainda, se eu estou tratando, por exemplo, de um homicídio que é praticado por motivo fútil, e essa futilidade seria o ciúme, por exemplo, eu posso levar estudos de psicologia, eu posso levar estudos de psiquiatria que tratam a respeito dessa questão. Mas eu não posso levar um estudo que tenha sido feito especificamente para aquele caso. Eu não posso levar um croquis, um quadro, um laudo que tenha sido feito especificamente para aquele caso, sem que a parte contrária tenha ciência com pelo menos 3 dias. Por quê? Porque a parte precisa estar preparada para falar a respeito daquilo, ok? Então não tem muita dificuldade de compreender isso. O que se preserva aqui é a surpresa, né, que pode levar ao comprometimento do entendimento em plenário. Então vejam, em relação à instrução em plenário, a preparação do julgamento e a instrução em plenário, a gente chegou ao final. A parte dos debates, da votação e da sentença, eu vou apresentar num outro vídeo para que não fique muito cansativo, tá? Então, até a próxima, em breve vocês terão o outro vídeo com a parte de debates, julgamento e sentença. Até mais.